Olá, gente, tudo bem com vocês? Então, nós vamos agora dar continuidade aí à nossa disciplina, né, nessa segunda parte após prova, né, onde nós vamos estar falando agora de algumas doenças, né, identificando nessas doenças qual é o modo de transmissão, agente etiológico, reservatório, enfim, nós vamos enunciar aí essa patologia, né, algumas delas nós vamos estar falando em específico. Finalizando aí essa primeira parte, iniciando essa segunda, quando a gente começar a falar das doenças, vocês já vão, né, por ter tido essa primeira parte, conseguir identificar qual é o tipo, né, de agente etiológico, né, que corresponde àquela doença, qual é a forma de precaução, né, quais são os cuidados que nós, técnicos e enfermeiros, devemos ter com aquela determinada patologia. Mas para a gente poder falar dessas doenças, a gente precisa entender ainda assim alguns conceitos, talvez alguns já saibam, mas outros não, né? O que seria um agente etiológico quando a gente fala o agente etiológico de tal doença? O que é um reservatório relacionado àquela patologia? O que são medidas de transmissão? O que são um período de incubação? Um período de transmissibilidade e as manifestações clínicas. Então a gente vai estar dando uma definida em cada uma dessas terminologias para que vocês possam conhecer e saber de fato, né, que não é só uma palavra bonita, uma palavra difícil, mas por que ela é utilizada assim, né, e o que corresponde a cada uma delas. Portanto, nós vamos começar falando sobre o agente etiológico. O que é um agente etiológico? O agente etiológico nada mais é que ele é capaz de desencadear os sinais e sintomas de uma patologia. Um exemplo, o vírus da HIV, né? Ele corresponde à patologia da AIDS, ou na AIDS, por exemplo, o agente etiológico é o vírus HIV. Conseguiram entender? Então, sempre que tiver o agente etiológico, vai estar definido qual é o tipo de parasita, de fungo, de vírus, de bactéria que corresponde àquela patologia, ok? Portanto, nós vamos começar falando sobre o agente etiológico. O que é um agente etiológico? O agente etiológico nada mais é que ele é capaz de desencadear os sinais e sintomas de uma patologia. Um exemplo, o vírus da HIV, né? Ele corresponde à patologia da AIDS, ou na AIDS, por exemplo, o agente etiológico é o vírus HIV. Conseguiram entender? Então, sempre que tiver o agente etiológico, vai estar definido qual é o tipo de parasita, de fungos, de vírus, de bactéria que corresponde àquela patologia, ok? Então, falando agora sobre o reservatório, que quando a gente usa essa palavra, qual é o reservatório? É um meio em que esse agente etiológico vive, né? Pode ser animal, planta, geralmente vegetal, né? Alguns autores dizem que o melhor meio é o animal e o humano, né? Porque alguns agentes etiológicos conseguem viver num animal ou no ser humano sem causar danos àquele meio, aquele reservatório, né? Vamos dizer assim. Então, é um local ideal para que ele viva, né? E aí, dando continuidade, a gente pode falar sobre as medidas de transmissão, né? As medidas de transmissão é como a patologia ela é transmitida, né? Qual é a transmissão? Nós temos aí o assunto do momento, que é o Covid, né? Ele é transmitido até então, se sabe, através de gotículas, né? O vírus da influenza também, né? O da HIV, através de secreções, né? Então, assim, a medida de transmissão é como que vai ser transmitido, como que aquela patologia, aquele vírus vai ser passado, vírus, bactéria, enfim, né? Esse agente etiológico. E falando aí agora de período de incubação, o que seria esse período de incubação? Você só pode fazer o teste rápido de algum exame depois de 7 dias, você só pode fazer, só vai se manifestar a dengue, HIV depois de 14, a dengue depois de 14 dias. Então, o que é o período de incubação? O período de incubação é quando a doença ela não se manifestou ainda.
né? Ela está acontecendo lá no interior da sua célula, no seu organismo ainda. Você ainda não teve nenhum sinal, nenhum sintoma dela, né? Então, esse é o período de incubação. Então, através de alguns estudos, né, de muitos estudos, consegue-se saber qual é o período de incubação de cada doença, né, e quando elas conseguem começar a se manifestar. Por isso que alguns exames, né, só podem ser feitos a partir do dia tal, apresentando tal sintoma, né? Por causa do período de incubação, né? Senão não consegue, é o tal do falso negativo. Você não vai conseguir determinar se realmente aquela doença está acontecendo, está no seu organismo, né? Porque o período de incubação é quando está acontecendo dentro do seu organismo, dentro das suas células, sem manifestações. E o nosso período de transmissibilidade, né, o período de transmissão dessa doença, ela acontece depois que há ou não manifestações clínicas. Então, por exemplo, eu posso ter contraído, né, falando aí do vírus atual, eu posso ter contraído, né, o vírus, a Covid, ter entrado em contato, mas eu vou estar transmitindo, mas não vou ter nenhuma manifestação clínica, né? Por uma série de questões, né? Por uma questão imunológica, muitas das vezes, né? A imunologia boa, alta, né? A gente consegue não estar transmitindo, enfim, por uma série de questões eu posso não manifestar a doença, mas eu posso transmitir ela, tá? Então, o período de transmissão é quando a gente consegue a eliminação do agente etiológico. No espirro, na tosse, nas fezes, enfim, numa série de questões aí, naquela questão das gotículas, na questão do contato, né? É o período que a gente consegue passar a doença adiante. Tá? E as manifestações clínicas? As manifestações clínicas é onde acontecem os sinais e sintomas. O que são os sinais? Sinal é uma palavra que vem do latim, né? Que é onde tem os vestígios, né? Onde as manifestações clínicas elas vão ser visíveis e perceptíveis pelos profissionais de saúde, né? Febre, calor, rubor, vermelhidão. Eu vou conseguir olhar para a pessoa e vou conseguir, né, com a ajuda de algum instrumento, né, conseguir visualizar, né, que ela está tendo aqueles sinais relativos àquela doença, né? Então, vômito, diarreia, né, são sinais que o profissional vai conseguir identificar. E o que são os sintomas, que também origina-se do grego, né, que significa acontecer? São manifestações subjetivas, é aquilo que o paciente vai dizer pra gente que ele estava sentindo, né? Ele vai falar da dor dele, porque a dor a gente não consegue ver, né? A gente não consegue mensurar uma dor, né? Isso aí o paciente vai dizer pra gente, né? Náuseas, ele vai dizer, olha, eu vomitei tantas vezes, eu tive diarreia a noite toda, né? Coceira, dormência, é o que ele, paciente, vai relatar para nós profissionais. Então, gente, agora que a gente já conseguiu saber, né, o que é cada definição de cada uma das coisas que a gente vai falar muito aqui, a gente vai dar início a falar de algumas doenças, né? Nós vamos começar aí pela influenza, tá? Nós vamos falar sobre ela nesse momento, né? Qual é o agente etiológico da influenza? Eu coloquei para vocês aí, é o vírus, né? O vírus da influenza, que a gente chama. Quem é o reservatório? O reservatório, eles são conhecidos na natureza para o vírus da influenza, são os seres humanos, os suínos, os equinos, as aves e as focas. Então, ou seja, é um vírus que não atinge somente o ser humano, ele atinge também os animais, né? Ele tem como reservatório os animais, tá?
falando sobre o período de transmissão da influenza, né? Ele é transmitido como? De pessoa a pessoa, né? Ou seja, então ele tem uma transmissão de contato e ele é transmitido também através de gotículas de aerosóis maiores que 5 milímetros, né, de diâmetro, que são expelidas através do indivíduo ao falar, tossir e espirrar, né? Então ele tem uma precaução aí de gotículas e aerosóis, tá? O período de incubação dessa doença é do 1º ao 7º dia, né? E sendo comum de 1 a 4 dias, né? O que o paciente vai me apresentar? Quais são as manifestações clínicas, aqueles sinais, né, que o paciente vai relatar e que a gente vai perceber os sinais e sintomas? Febre alta, geralmente, né, acima de 38 graus, dor de garganta, prostração, aquela que a gente quando está gripado, a gente não tem a mesma disposição, a mesma coisa de levantar, de fazer, né, as suas atividades, a gente quer ficar mais recolhido, quietinho, né? Então isso aí é uma prostração, né? Dor de cabeça muito forte, a gente sempre sente uma dor de cabeça quando está gripado, principalmente nessa região aqui frontal, né? Tosse seca, ou seja, aquela tosse que não é uma tosse produtiva, que não tem um catarro aparente, né? É aquela tosse seca, cansativa, né? E deixa eu ver se ficou faltando mais alguma coisa. Não. Então as manifestações clínicas são basicamente essa: a pessoa que chegar com esses sinais e sintomas, o médico, que é quem diagnostica a doença, né, não somos nós que fazemos isso, né, na área da enfermagem é o médico, ele vai diagnosticar, né, através de exames laboratoriais, através de consulta médica ali, né, ou aferição da temperatura, enfim, com todos esses, né, com todo o trabalho dele, ele vai diagnosticar o paciente com o vírus da influenza, né, com H1N1. Feito isso, o que vai acontecer? Aí entra o nosso trabalho, né, que é a intervenção da enfermagem, como que a enfermagem vai proceder com um paciente, né, diagnosticado com H1N1. Isso a gente vai estar vendo no próximo vídeo. Bom, gente, o paciente então foi diagnosticado com o vírus da influenza, né, com H1N1, e esse paciente está internado, né, a gente está falando aqui de um paciente que precisa ser internado, que está no meio hospitalar, né. Não sei se vocês sabem, mas um quarto de isolamento, ele é um pouquinho estranho para quem não tem a familiaridade com ele. Não sei se vocês sabem, mas ele não abre por dentro. Então, uma vez que a pessoa ela é isolada, ela não consegue sair do isolamento, né, num quarto privativo, sem que alguém abra a porta para ela por fora, né? Eu não sei se vocês, com toda essa repercussão que a gente tem tido aí com a Covid, se vocês já ouviram falar nisso. Então isso, para uma pessoa que não está em um meio hospitalar, que não tem o conhecimento, que está ali fragilizada com a doença, é algo aterrorizante, é algo assustador, assusta a pessoa, né? O fato o direito de ir e vir dela ser cessado, ser proibido, né? Ela depende que outra pessoa entre para poder cuidar dela, mas ela não pode sair, né? Então, assim, ao tempo de internação, a pessoa vai ficando cansada, ela vai ficando chateada, a questão psicológica, emocional desse paciente é afetado, não tem como, né? Ele fica num quarto, trancado, sozinho, onde ele não pode sair e só entra quem é. Mas esse quarto, ele precisa ter uma plaquinha na porta, né, onde vai dizer ali, precaução de contato e precaução de aerosóis, ou precaução por gotícula, por aerosóis. Por quê? Os profissionais, eles são rotativos, né? Tem toda uma equipe. Ali naquele quarto não vai entrar só enfermeiro, ali vai entrar médico, ali vai entrar psicólogo, se tiver necessidade vai entrar nutricionista, vai entrar toda a equipe multidisciplinar daquela instituição vai ter que entrar naquele quarto, vai ter que ter contato. Então eles precisam que nós da enfermagem identificamos para eles que tipo de isolamento é aquele, para eles saberem como toda uma equipe vai se paramentar para poder cuidar desse paciente, né?
Então, vai ter esse aviso, né, no quarto. Professora, mas quando não tem esse quarto, como que faz com o paciente? Aí é necessário que tenha uma área, uma enfermaria, né, onde todos os pacientes com aquela mesma patologia vão ficar, né? Não vai misturar o paciente que foi diagnosticado com influenza com paciente que foi diagnosticado com tuberculose, né? Eles não podem se misturar ali, tem que ser todo mundo da mesma patologia, da mesma forma de transmissão, né? Então eles vão ficar nessa mesma enfermaria, né? A gente sabe que alguns hospitais, devido a recursos e tudo, não oferecem esse tipo de situação, né? Isso tem sido um problema agora atual, com certeza, né? Isolar todo mundo no mesmo local, né? Mas a gente tem que ensinar o que é o correto, né? Então o correto é dessa forma, eles precisam ser isolados no mesmo ambiente ou num quarto privativo, como a gente chama, né? Outra coisa, esse ambiente ele precisa ser ventilado, né? Então assim, precisa entrar a luz do sol, sim, porque é importante, né? Então ele não pode ficar ali num ambiente escuro, sem ventilação, só com a luz. Então ele tem que ser um ambiente iluminado, ele tem que ser um ambiente ventilado, né? Preferencialmente se tiver um ar-condicionado, não tem problema, mas a gente sabe que alguns locais não tem, então precisa ventilar aquele local. É permitido pela equipe, né, de saúde. Bem, se nós estamos falando de precaução de contato e de precaução de aerosóis, né, qual o material que nós vamos nos paramentar, né? Primeiro nós vamos ter que utilizar sempre a máscara N95, né, luva de procedimento, gorro, óculos de proteção, né, avental descartável se entrar no quarto, deixa eu ver aqui se eu esqueci de mais alguma coisa, gente. Higienizar as mãos, né? A questão da higienização das mãos eu coloquei para vocês aí, reforçando qual é o tipo de solução que a gente higieniza, mas vocês já sabem, né? Então a gente vai ter que fazer essa higienização das mãos, né? E eu coloquei aí algumas considerações importantes, né? Já que você já consegue identificar o tipo de precaução, né? Que é contato e gotícula, como que você vai se paramentar, né? Para se paramentar, você vai seguir uma ordem. Que ordem é essa, professora? Primeiro você vai higienizar as suas mãos. Depois você vai colocar o avental, seja ele descartável ou impermeável, a máscara, o óculos de proteção, o gorro e por último a luva. E aí eu volto a chamar a atenção de vocês para essa questão da máscara. A máscara, ela tem que acoplar toda essa nossa parte aqui, tá? Ela tem que, fazer esse acoplamento aqui. Eu tenho que pegar o nosso nariz e a nossa boca. Não se pode usar máscara aqui, não se pode usar máscara aqui, não se pode virar, torcer, não, a máscara tem que mostrar. Eu vou pegar uma máscara N95 para poder mostrar para vocês. Vocês já devem ter visto, porque tá muito em alta, mas eu vou mostrar e vou mostrar para vocês aqui como que a gente coloca e como que a gente tira uma máscara. E aí, seguindo todo passo a passo, não sei se vocês estão conseguindo me ouvir, mas faço o ajuste e olha, ela acopla, fecha todo o meu rosto, né? Aqui fica mais em cima, para dar um conforto, e essa parte fica mais embaixo. E assim eu utilizo a minha máscara, né? Quando eu precisar retirá-la, eu vou retirar por aqui. Voltou a ficar do mesmo jeitinho, né? Vou arrumar o cabelo aqui, pelo amor de Deus. Tá vendo? Voltou a forma dela. Aí eu posso colocar ela aqui. Não toco em nenhum momento na face dela, né? Posso fechar com uma fitinha e identificar com o meu nome, certo? Então, é assim que a gente utiliza e é assim que a máscara tem que estar, independente de ser N95, cirúrgica, pano, ela tem que acoplar todo
E a gente vai falar também uma consideração importante que eu coloquei, que faz parte desse cuidado da enfermagem com esse tipo de paciente, né? Fora a aferição de sinais vitais, né, de 6 em 6 horas, a medicação aprazada e dada no momento, na hora certa, com a dosagem certa, para o paciente certo, o relato, né, de enfermagem. Esse paciente, às vezes, ele vai precisar sair para fazer algum tipo de exame, né? Uma tomografia, um raio-x, porque essa aparelhagem não vai até ele, então ele vai ter que sair. Quando esse paciente tiver que sair, né, sair que eu falo pode ser até dentro da instituição, ou se não tiver aquela aparelhagem naquela instituição, ele tiver que ser transportado numa ambulância, enfim, né, uma série de situações. O local onde ele vai fazer esse exame precisa ser informado com antecedência da condição desse paciente, né? Toda a equipe que for ter contato com esse paciente durante o trajeto dele precisa saber, né, qual é a precaução, qual é a situação desse paciente. Então, essa equipe que vai ter contato com esse paciente, né, para esse exame, ele vai estar paramentado da mesma forma que nós, profissionais, que vamos estar ali dia a dia lidando com esse paciente, tá? Outra coisa que a enfermagem tem que ter o cuidado é com que esse paciente passe por um fluxo e que ele faça um caminho mais rápido possível, né? Com um trajeto onde, se for possível, que não tenha muito fluxo de pessoas, né? Porque ele precisa passar muito rápido, então o ideal é que tente fazer com que isso seja o mais rápido possível, que ele tenha uma preferência, né, nesse atendimento, para que ele não ficar exposto e não expor também ninguém, tá? Depois que esse paciente sai, né, essa equipe que teve contato, ela precisa realizar a desinfecção de todo o material, de todo o local, de tudo que esse paciente teve contato nesse período que ele precisou ser transportado e no material que ele utilizou, no tipo de exame que ele fez. Bom, gente, a gente está encerrando a nossa aula aqui hoje, né? Dúvidas, comentários, enfim, qualquer coisa, é só comunicar lá no grupo, né? Eu vou pedir, por favor, que vocês não me mandem mensagens no privado, não tenham medo de falar, tá? Vocês já sabem como é a minha forma de trabalho, respeito é a base de tudo. Então falem pelo grupo, porque vai chegar um momento que eu não vou conseguir responder todo mundo por um. São quase 60 alunos, né? Então fica muito difícil eu responder todo mundo individualmente. Então, por favor, né, eu peço essa compreensão de vocês em relação ao grupo, né? Por isso que ele foi criado, para a gente poder se comunicar pelo grupo, né? Bom, e é isso, né? Toda dúvida, enfim, eu vou estar disponível no momento de aula, né, para poder responder. Outra coisa que eu queria deixar falado com vocês aqui em relação, a gente está usando um meio de tecnologia que é muito novo para todo mundo, principalmente para mim. Eu não tenho costume, né, de vir aqui e ficar gravando vídeos. Eu não tenho esse hábito com todo o story de Instagram e essa coisa toda. Não é algo que eu faça, né? Eu sou muito tímida para isso. Então, assim, a gente está aprendendo a lidar com toda essa situação e a gente está lidando com a internet, com muita gente conectada. Então, assim, tenha um pouquinho de paciência quando a gente não responder de imediato, mesmo sendo no período da aula, porque às vezes a nossa internet cai, né? A gente está em casa, tem crianças. Eu peço desculpa hoje, vocês estão tendo, eu estou gravando essa aula na parte da manhã. Então vocês estão tendo aí vários barulhos, né, de uma rotina de uma casa, que não está acontecendo na casa de vocês. O meu filho também está tendo videoaula, então a gente está precisando se organizar, né? Nem todo mundo é um computador, enfim, a gente precisa estar se organizando. Então eu peço desculpa pelos barulhos, pelo latido, mas enfim, isso não tem como, né?
e essa compreensão de vocês, né? Nesse momento que a gente não conseguir responder de imediato, mas eu vou responder todo mundo. E se por um acaso passar alguém lá no grupo, me sinaliza, professora, eu não tive minha dúvida e tal, mas eu creio que eu tenho conseguido responder a todo mundo, tá? Então é isso, fiquem com Deus, se cuidem. Nós vamos estar, coloquei para vocês aí quais são os assuntos que a gente vai estar falando na próxima aula. Eu não vou falar de algumas doenças, porque a gente tem um trabalho em curso, né, na outra matéria de microbiologia, que vocês vão me falar dessas doenças, mas eu vou estar falando de algumas aí. Nosso tempo ele é bem curtinho, então busquei tentar falar de tudo um apanhado mesmo dos principais tópicos que vocês precisavam saber, tá bom? Um beijo grande, fiquem com Deus, até a próxima.